E aí eu fui me descobrindo essa pessoa vaidosa. Eu fui descobrindo que eu gostava de cuidar de mim se eu me olhasse como Melissa. Entendi. Mas não gerou nenhum conflito na sua cabeça? Total. Total. Tá. Não foi fácil. Não, imagina. Tá. Olha, ninguém transiciona vindo de um lugar bom. Salve, povo! Bem-vindos ao nosso videocast do Ibra, que antigamente a gente chamava de podcast, mas não é um podcast, é um videocast. E hoje esse videocast vai ser super interessante, porque a gente está aqui com a Melissa Pinheiro. Tudo bom, Melissa? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou super feliz em voltar aqui nesse estúdio, né? Um estúdio que eu tenho um carinho muito especial. E obrigada pelo convite. Bacana. E a gente vai contar por que você tem carinho especial aqui. E o Duca Reis está comigo. Tudo bom, Duca? Olá, Sidney. Olá, Melissa, Cláudio. Que prazer participar de mais um episódio do nosso videocast. E o papo de hoje, olha, promete. Promete mesmo. E o Cláudio Pedro está junto comigo aqui também. Bacana. Bem-vindo todos. E promete tanto que estamos os três aqui hoje, né? Para conversar com a Melissa. Interrogatório, hein? Interrogatório. A gente vai te colocar na parede. Ai, não. Mas antes da gente te colocar na parede, eu queria falar da Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de autoajuda, livros científicos, os meus livros, que são de ficção, estão na Editora Vilese também. O livro do Ibra, Reabilitação Animal, Fisioterapia, Acupuntura Veterinária, nós somos autores, né, do livro. Também é pela Editora Vilese. Você encontra a Editora Vilese em 2 lugares. Eu vou colocar o Duca numa fria. Onde que é, Duca? A Editora Vilese, você pode ir lá no nosso site do ibravet.com.br, vai lá na aba Loja do Ibra e você vai ver a Editora Vilese. Também tem na Amazon. A Amazon também tem vários livros da Editora Vilese, livros espíritas, livros do Sidney Piesco também. Sim, e na Amazon você encontra também os e-books da Editora Vilese. No site do Ibra você vai encontrar os livros físicos. Mas eu queria conversar com a Melissa, porque é o seguinte, eu conheci a Melissa como Sardinha, né? E o teu carinho especial pelo nosso videocast aqui, pelo nosso estúdio, é porque foi você que ajudou a gente a construir aqui. Você foi comigo na Santa Ifigênia para comprar os equipamentos, falou o que a gente precisava. E você fez uma transição, né? Então eu queria que você falasse pra gente, falasse pro público o que foi, como que você resolveu fazer a transição, e depois a gente vai querer saber tudo o que aconteceu também, que a curiosidade é grande. Muita gente vem perguntar. Mas vamos pensar a questão do estúdio, né? Bom, eu sou radialista, eu sou formada em rádio e televisão, trabalho desde o ano 2000 com rádio, e tenho uma proximidade muito grande com a questão de estúdio. Trabalhei por muitos anos como sonoplasta, operador de estúdio de rádio, e essa conexão com a área técnica me ajudou a ter esse conhecimento para a gente poder pensar, estruturar um estúdio. E eu conheço o Duca, nossa, há muitos anos, desde 2009, lá na Rádio Gazeta. 2009, na Rádio Gazeta, exatamente. Na época eu fazia mestrado, você fazia pós, Fazia né? pós, isso. Isso. E aí nós trabalhávamos juntos no estúdio lá da Rádio Gazeta, na programação da Rádio Gazeta, o Duca Reis, mandando super bem, falando de futebol, e eu lá só apertando o botão. Mas esse conhecimento, então, conhecia o Duca, ele sabia que eu tinha esse conhecimento na área do estúdio, e aí você me chamou, porque vocês tinham um projeto para poder montar o estúdio. Eu vim, até chamei um amigo que trabalha comigo na faculdade, e aí a gente montou o estúdio. E que legal que está funcionando, que está tudo em dia. Isso é muito legal, muito gratificante. E a minha carreira no rádio sempre foi muito atrelada à área da educação. Eu sou professora universitária na área de comunicação. Hoje eu sou coordenadora dos cursos de comunicação da São Judas. Mas a minha transição, e aí vindo, né, para a questão da transição, eu sempre fui um homem hétero, cis, branco, né? Todas as facilidades que o mundo oferece para as pessoas dessa classificação. E
eu sempre me relacionei, sempre gostei, né? Não sempre, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que eu tinha uma afinidade, que eu gostava de me relacionar com mulheres trans. E desde 2019 eu venho numa desconstrução minha de não achar que, porque eu gosto de mulheres trans, eu sou um homem gay ou sou um homem bi. Não, eu sou um homem... Se eu sou um homem cis e eu gosto de mulheres trans, eu gosto de mulheres, né? Eu gosto da figura feminina, eu sou uma pessoa hétero. Mas eu passei por essa desconstrução e fui aos poucos entendendo isso e também não só trabalhando dentro de mim, mas preocupado com o meu entorno. Deixa eu te interromper. A gente tem é bastante heterogêneo nosso público. Sim. O que é uma pessoa cis? Uma Desculpa, pessoa... só para as pessoas entenderem. Uma pessoa cis é uma pessoa cisgênera. Então, por exemplo, você nasceu homem e se identifica como homem. Tá. Então, você é um homem cisgênero. Um homem trans nasceu biologicamente mulher, mas se identifica como homem. Então, é um homem trans. Entendi. A gente sempre respeita como a pessoa se identifica e não aquilo que a Então, pessoa quando tem no você meio das fala, pernas. eu era homem hétero cis, é isso que você colocou? No meu caso, eu era um homem hétero cis. Entendi. Eu sempre gostei de mulheres. Então o que mudou foi só do cis para trans. Uhum. Virou uma mulher. Eu me tornei uma mulher trans. Eu era um homem cis, me tornei uma mulher trans. Entendi. Tá. Porque eu passei a me identificar como uma mulher trans. E isso é um processo lento. Não começou lá em 2019, quando eu comecei a minha desconstrução. Começou em 2023. Tá. Bem depois. Por quê? Desculpa. Quando eu comecei a... Quando eu me relacionava com mulheres cis, principalmente de 2019 pra cá, eu falava pra elas, olha, eu sou um homem hétero, cis, mas eu gosto de mulheres trans. Ok? Tinha algum choque para elas? Eu tive um caso ou outro que eu percebia que ela... tudo bem. Tá? Mas Disfarçava, não era tudo bem. mas não entrava na relação, porque talvez tinha alguma insegurança. E aí, desculpa, cada um com seus problemas. Eu vou tocar minha vida e vou ser feliz. E nisso, eu tive uma namorada que virou um dia pra mim e falou assim, olha, já que você gosta de mulher trans, eu sempre tive a curiosidade de montar um homem, de vestir um homem de mulher. Deixa eu te montar? Eu, deixo. E aí foi Mas muito legal. Esse eu deixo foi, deixo, ou que bom que eu queria. Não, foi deixo. Eu não tenho nenhum... Eu sempre fui uma pessoa... Não teria uma barreira. Eu sempre fui uma pessoa de querer experimentar. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu acho que a vida é feita para ser vivida. Mas a minha pergunta foi assim, vamos ver, né? Ou era o que eu estava querendo? Não, ou foi o start O start. Eu nunca tinha pensado na possibilidade. Tá. Quando eu nasci, eu gosto muito dessa fala, assim. Quando eu nasci, eu tive um leque de possibilidades. Inclusive, poder ser um homem gay, com todos os problemas... Mas não existia nesse leque ser uma mulher. Não tinha. Não passava na tua cabeça. Não passava pela minha cabeça. Até porque para mim, era um problema imaginar eu me relacionando com um homem. E eu colocava numa caixinha que, se eu transicionar, eu tenho que me relacionar com homens. E aí é difícil, né? Mas, enfim, eu comecei a me desconstruir. E nessa desconstrução, a Carol falou assim, deixa eu te montar. Eu, deixa, vamos brincar. Tá ali entre quatro paredes, vamos brincar. E aí, quando eu me vi com roupas femininas, maquiada, ainda de barba, eu olhei e falei, nossa, que legal. E eu comecei a perceber
que tinha uma série de características do meu corpo que não eram masculinizadas. Então, eu não tenho aquele ombro largo, o braço forte, eu nunca fui uma pessoa de ter muito pelo. E várias características que... Tanto que eu tive namoradas que falavam assim, ai, que bracinho, ai, que narizinho. Porque características que se aproximavam do feminino, mas que pra mim... eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa enquanto o Sérgio. E aí eu fui me descobrindo essa pessoa vaidosa. Eu fui descobrindo que eu gostava de cuidar de mim se eu me olhasse como Melissa. Entendi. Mas não gerou nenhum conflito na sua cabeça? Total. Total. Tá. Não foi fácil. Não, imagina. Tá. Olha, ninguém transiciona vindo de um lugar bom. Ninguém. Todo mundo que passa pela transição de gênero, ela vem de um lugar desconfortável. Ela vem de uma crise interna. Ela vem de um momento de não se encontrar, de não se encaixar. Então, ela vem de uma disforia. E isso talvez seja um dos piores sentimentos que eu já senti na vida. De você não conseguir, você olhar no espelho e falar assim, não me sinto bem. De você... Eu tive muita disforia com roupa, então... Só que isso daí já foi... Né, não foi naquele primeiro momento. O primeiro momento foi um encantamento. Ai, que legal usar isso daqui. Aí eu usava de vez em quando. E era uma coisa... Quando ela vinha na minha casa, eu me montava. E ok. Aí depois ela conheceu uma outra pessoa, seguiu a vida, e eu comecei a ter esse desejo de me produzir. Depois começou o desejo de me produzir e sair. E aí foi indo, fui conhecendo mais gente, fui descobrindo mais coisas. E até que não... Isso foi... Comecei a me produzir em março de 23. Meu aniversário é no final de outubro. E eu fiz uma festa numa casa liberal e chamei várias amigas trans. E eu sempre gostei muito do papo entre as meninas, de não sei, sabe, essa coisa de... Que é um espaço, digamos assim, o banheiro feminino, que é um espaço inacessível para o homem. E eu achei muito legal, muito, muito interativo, muito divertido, um vínculo muito gostoso. E nisso eu fui querendo cada vez mais estar como Melissa. Mas aí vem as cobranças. Trabalho. Não que o trabalho tinha uma cobrança, mas cobrança que eu me cobrava. Trabalho, a família, as pessoas que estão ao meu redor. Você tinha medo? Muito. Muito. Medo de descobrir. Eu tenho um parente, é distante, mas tem um parente no meu prédio, que mora no mesmo prédio que eu. Certo. Então eu saía... no começo, para sair na rua à noite, eu colocava vestido, fazia uma pré-maquiagem e às vezes colocava peruca, às vezes não, mas eu colocava por cima uma blusa de moletom com touca, calça de moletom, levava o salto numa mochila, o restante da maquiagem tudo escondido. Saía escondido. Escondida, desculpa. Escondida, parava no meio da rua, na madrugada, parava o carro na madrugada e começava a me maquiar. O medo de aparecer alguém e assaltar. O medo de aparecer um policial. E aí eu fui... Só que ao mesmo tempo tem a adrenalina, que é legal. Então é um mix ali. E aí eu fui... Fiz minha festa em novembro, né, comecinho de novembro, logo depois do meu aniversário. Aí umas meninas vieram, ai, que legal, Melissa, né? Você é uma referência pra gente, porque você inspira a gente. Eu falei, opa, essa história tá muito séria. Porque eu vivo a Melissa à noite, no final de semana. É uma história. Outra história é você viver como mulher trans no dia a dia. E sofrer tudo que a sociedade... faz impõe com as mulheres ainda trans. Sofre? Muito. Porque com a internet a coisa foi mudando, tudo, não se faz mais piada, essas coisas. Faz ainda? Faz. Ah, é?
Porque assim, mudou bastante, né? Se for ver antes, por exemplo, não a trans, mas o gay, ele se escondia como homem. Porque Ainda se esconde. se esconde. Muito. Sério. Muito. Óbvio, é uma cidade, é uma sociedade muito mais aberta. Sim. Mas ainda se esconde. É. Mas ainda se esconde e muito. Eu não imaginava. Eu tô sendo sincero, eu não imaginava que ainda tinha tanto preconceito, tanta coisa em cima, do jeito que você tá falando. Não, Sidney, eu acho que pode ter mudado, mas preconceito tem. Sempre E vai as existir. pessoas se escondem, por exemplo, vêm para a cidade grande para se esconder. Ah, isso Tem acontece, muita gente né? que vem pra cidade grande pra se mostrar, se esconde da família, Se mas esconder da poder família. viver. Isso. Muita gente vai pra Europa. Uhum. Isso é muito comum. É muito comum. Muito comum. Eu conheço meninas que moram em outras cidades e vêm pra São Paulo pra poder se soltar. Imagina, guarda dinheiro pra pegar um feriado e vir pra São Paulo. A família não faz ideia que a pessoa vem fazer em São Paulo. Entendi. Ô, Melissa, Porque mas- a pessoa em São Paulo é um anônimo, né? É anônimo. Aqui E em lá São numa Paulo. cidade pequena que tem 15 mil, 50 mil todo mundo habitantes, conhece todo mundo. as pessoas E eu se morrendo de conhecem. medo, porque imagina, professora universitária, conheço um monte de gente. Muitos alunos. Muitos alunos. Queira ou não, meu trabalho me coloca Você em é uma evidência. figura pública. É uma Isso. figura pública. E aí já pensou, se alguém me pega... Eu falava muito pra minha amiga. Falava assim, nossa, já pensou? Aqui, voltando 4h30 da manhã pra casa. Já pensou se acontece um acidente, bate o carro, sei lá. Meus pais vêm me buscar, tô aqui de vestido, peruca e brinco. Toda maquiada. Então, aí foi novembro, então. Isso. E aliás, Isso. tinha homens trans, aliás, homens cis na sua festa? Amigos que Tinha. você se Não relacionava? exatamente amigos meus. Uhum. Acho que amigos meus tinha acho que 2. Mas não eram amigos. Eu sempre separei as tribos, né? É. Então tem os amigos da faculdade, os amigos do Sim. mestrado, os amigos do Sapopemba, os amigos... Tudo separadinho. E aí tinha os amigos do rolê trans, digamos Uhum. assim. Que a maioria era mulher, mas às vezes tem casal. E tem um casal, inclusive, amigos meus, que eles moram aqui pertinho. É uma mulher trans e um homem cis. E eles estavam na festa, por exemplo. Então, assim, era um... Eu me assustei porque eu senti isso, sabe? É diferente você viver isso no final de semana e você sofrer no dia Então, a dia. aí teve o start em março, teve a festa em novembro. Aí eu parei. E quando foi Aí eu parei. a coisa pública? Aí eu parei, me deu medo. Ah. Falei, não, eu vou interromper isso. Peguei todas as minhas roupas de Melissa, coloquei tudo em sacolinha plástica, enfiei debaixo da cama, a Melissa morreu. Mas não jogou fora. Não joguei, mas eu não joguei fora, sabe por quê? É. Porque nessa história de eu conversar com muitas meninas trans, muitas meninas crossdresser, não sei se vocês conhecem o termo crossdresser, CD. Não, eu tô aprendendo bastante hoje. Ó, nesse período eu era uma crossdresser. Cross de troca, dresser de roupa. Então, eu era um homem que me vestia de mulher. Tá. À noite. À noite, CD, e aí o pessoal chama carinhosamente CDzinha. Ah, por causa do crossdresser. CDzinha, Entendi. E aí, eu bloqueei, eu falei, eu vou parar com isso daí. Eu ouvi as meninas falando assim, eu quis parar, joguei tudo fora. Aí dá 1 ano, 2 anos, Compra 6 tudo de meses, novo. tem que comprar tudo de novo. E eu, né, professora, né? Aí eu falei, não, eu vou guardar, porque... E aí, Vai que, né? Vai que... Ou vai, sei lá, né? Sim. Mas eu guardei. Teve coisas que eu doei, mas muitas coisas eu guardei. E mantive lá. Em abril, final de abril, dia 30 de abril de 2024, meu tio faleceu. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? A vida é curta, a gente tem que viver melhor a vida. Na sequência da morte do meu tio, eu peguei uma pneumonia. Eu já estava meio gripado, e aí gripador, porque era o Sérgio. Fui numa festa de uma amiga, que é uma amiga trans, que foi minha aluna, uma pessoa assim, muito querida, que me ajudou muito em todo esse processo, a Defal. E
E eu falei, aí eu peguei essa gripe se tornou uma pneumonia, e aí fiquei em casa. Quem me conhece sabe, né? Eu trabalho da hora que acordo até a hora que vou dormir. Todos os dias. Eu não sei ficar parado, eu sou muito workaholic. Aí eu me vi em casa, de braço cruzado, olhando, vendo filmes, vendo séries, não conseguia mais ver, porque já estava cansada. Eu falei assim, nossa, o que eu posso inventar de fazer? Aí eu falei, nossa, as roupas da Melissa. Deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu abri, eu falei assim, acho que eu vou voltar a me produzir. Aí fui lá, coloquei uma peça íntima e tal, coloquei um vestido, tava de barba. Aí eu falei, acho que eu vou voltar a me produzir. Aí liguei para uma amiga, que é uma ex-namorada, que no período que eu comecei a sair mesmo, a gente começou a sair como amigas. E todo mundo fala que o que eu conheço do universo feminino vem dela, né? Vem da Agnes, porque ela me ensinou quase tudo. E aí eu fui, liguei pra ela e falei assim, a Melissa voltou. Ela, como assim? Eu falei, voltou. Eu tava, enferma. Ela falou assim, posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Aí ela veio, ela fez limpeza de pele, a gente me produziu, aí já falou assim, não sei o que, nisso já tirei a barba. Falei, bom, agora eu vou voltar com a Melissa. Ainda era, vou viver a Melissa. E veio um desejo de contar para algumas pessoas que são importantes na minha vida. Então eu contei para minha mãe, contei pro meu primo é psicólogo, então, né? Como eu conto para minha mãe, aí ele me auxiliou, contei para minha mãe, fui deixando cada vez mais claro para as pessoas, para minha filha, as pessoas mais próximas, que eu tava com esse desejo. E aí foi, né? Furei a orelha, quis passar um final de semana inteiro como Melissa. Então, mesmo em julho, tava de férias, fui pra praia com a Agnes. Não levei uma peça de roupa masculina para não ter como. Falei, bom, e vamos. Aí fez um frio do cão, não dava para pegar a praia, mas fui ao shopping, fui no restaurante, padaria, andei no calçadão. Não viu ninguém conhecido? Não vi ninguém conhecido. Encontrei uma amiga, mas era uma amiga que mora, né, em São Vicente. Ela sabia que eu me montava, ela já tinha me visto, né, como Melissa. E a gente tomou umas cervejas lá, tá? Enfim, foi bem legal. E eu falei assim, eu acho que eu quero transicionar mesmo. Eu falei, acho que é esse caminho. Nisso, eu comecei a fazer tratamento de laser para tirar a barba, ainda tem um pouco, difícil de tirar. E aí foi indo, comecei a passar de forma errada, mas eu comecei a passar hormônio, que é um gel que passa na perna. Mas eu passava bem pouquinho, ainda com muito receio, mas eu percebia que eu estava me sentindo cada vez mais feliz comigo. Então, todos os meus ambientes, eu fui deixando aquela figura mais masculinizada que eu tinha, as falas do Sérgio. Eu fui, talvez, ficando um pouco mais feminina. E, ao mesmo tempo, veio uma disforia muito grande. Então, eu não conseguia usar as roupas que eu usava antes. Eu tinha muita dificuldade. Para trabalhar, foi horrível. Porque então, essa parte é interessante. Como é que você chegou no trabalho? Exatamente. Então... Você veio de julho das férias e chegou agosto. Isso. Chegou agosto. Mas eu fui trabalhar com... Eu comprei várias calças jeans femininas, mas assim, sem muito detalhe, sem rasgos, sem brilhos. Era uma calça mais discreta. E camisetas um pouco menores. Camiseta no corte feminino e não tão pequena, mas uma coisa meio andrógina. E
Eu lembro até um professor que ele virou pra mim assim... Tem alguma coisa com você? Você tá parecendo o roqueiro dos anos 80, dos anos 90, assim, uma coisa... Você tá deixando o cabelo crescer e tirou a barba e tá com uma roupa mais apertada. Depois, quando eu contei pra ele, ele falou, eu sabia que tinha alguma coisa. Várias pessoas vieram, tipo, tem alguma coisa aí acontecendo. Então, né? não foi um choque, foi uma coisa foi de de repente. transição. Não, foi uma transição. Mas os alunos já vinham falar com você? Os seus superiores também lá na faculdade? Então, nesse período, aconteceram algum... Aí, nesse momento, eu falei, eu não vou bloquear a Melissa. O tempo que for para acontecer. Eu até tinha a ideia de que a Melissa, que eu ia transicionar total com 50 anos. Eu tô com 47 ainda. E o negócio foi. Mas eu falei que eu não ia bloquear mais a Melissa. Porque quando eu bloqueei, eu fiquei mal. Eu só vivia, assim. A vida não tinha graça. Você não se identificou. Isso. Sem a Melissa. E aí eu fui vivendo. E eu senti que tinha um brilho a mais ser Melissa. Então eu fui cada vez mais me tornando um pouco mais feminina. E talvez essa coisa de eu não bloquear e de eu vou viver, não me preocupar muito... Surgiram algumas coisas. Eu já tinha a produtora, a Casa do Podcast. Veio a oportunidade para a gente montar um estúdio da Casa do Podcast, fica aqui em Perdizes. Veio o convite para... Eu era professor, né? Tempo integral. Atuava na formação docente. E veio o convite para ser coordenadora dos cursos no campus Butantã. Na sequência, veio convite para sair do Butantã e vir para Moca, que a São Judas é o maior campus, é uma representatividade maior, e eu vivendo todo esse processo. Então, também veio para mim uma coisa que é fundamental. Quando eu não bloqueei mais a Melissa na minha vida, a vida fluiu. Muita coisa passou a acontecer porque eu estava bem comigo. E aí eu fui vivendo, né? Fui gostando e me soltando. Em janeiro, eu vi que... Na verdade, em dezembro, eu vi que não tinha outro caminho, que eu realmente ia passar pela transição. Então, aí fiz todas as pesquisas. Antes, eu já tinha procurado alguns médicos na rede privada. É o que? Endocrinologista? Endocrinologista. Para me informar sobre transição de gênero, e os médicos da rede privada, todos, eu fui em 3, todos disseram, eu não tenho a capacidade, eu não vou orientar, sempre fui... Não por preconceito, por não ter mesmo, não saber posso o que dizer fazer. se foi por preconceito ou não, foi recusado. Foi recusado. Eu acredito que o médico sabe o que fazer, né? Não sei, não vou julgar, mas eu acredito que o médico sabe o que fazer. Né? Mas quando eu fui no SUS, eu fui muito bem recebida. Eu passei por uma entrevista com uma assistente social. E aí era janeiro, né? Eu ia pra faculdade... 2024? 2025. Agora. Já 2025, agora. Eu ia... Eu já vivia como Melissa, que eu tava de férias. Então, assim, meu dia a dia, mercado, banco, todas as coisas que eu tinha pra fazer, eu fazia como Melissa. Porque eu tinha esse desejo de fazer as coisas do dia a dia. Eu não queria só mais sair à noite. E aí eu colocava a camiseta da faculdade e ia trabalhar. Então, às vezes eu tava com um lápis no olho, às vezes eu tava com um gloss, assim, bem discreto. E às vezes tava com a unha pintada, mas aí pintava de preto, pintava de azul escuro, verde escuro, alguma coisa, às vezes só uma base. Mas eu percebia que eu tinha vontade. E aí, quando eu fui no SUS, fiz a entrevista, passei por todo o processo, e aí tive a consulta médica, a médica me receitou o estrogênio, né, que é o hormônio feminino, e aí ela falou, você quer tomar bloqueador de testosterona? Eu, não, quero esperar.
deixa eu, né, absorver. Então você ainda estava meio na dúvida. Não é que eu tinha dúvida, mas eu tinha medo, por exemplo, de perder a ereção. Ah, tá. Que é uma coisa muito pode do homem, ocorrer, assim. né? Imagina, se perdeu a ereção, a cabeça deve ficar... E aí, nesse 1 mês que eu tomei só o hormônio feminino, eu falei, não, acho que é isso que eu quero mesmo. E aí eu iniciei o processo com o bloqueador, em fevereiro desse ano. E aí me veio uma coisa que eu não esperava, que é uma paz interna. Eu sempre, essa história de trabalhar muito, eu dormia 3 horas por noite. Sempre. Às vezes, uma vez na semana, eu dormia 8 horas, 7 horas, no máximo. Hoje, eu durmo bem, minha alimentação melhorou, o meu estado de espírito melhorou, a minha paz interna melhorou. E eu sinto muito que é por eu me sentir bem comigo. Eu nunca fui uma pessoa de ficar me olhando no espelho, me arrumando. Hoje eu olho, eu termino de me maquiar, mando beijo pra mim. Ai, você tá linda. Pra mim, é uma alegria. E aí, eu pouco me importo com os outros. E aí eu fui e comecei a me sentir cada vez melhor como Melissa. No trabalho, quando que eu transicionei? Eu já era uma menina no trabalho. Era uma menina com pouca maquiagem, só que eu usava tênis, as calças e camiseta. Muitas das vezes a camiseta da faculdade. Até porque, como eu não conseguia usar as roupas que eu tinha antes, a roupa da faculdade meio que representava um processo de transição. E eu fui chamada para participar de um podcast. Tem um amigo que conhece uma jornalista que faz um podcast chamado da revista Ensino Superior. É o podcast da revista Ensino Superior. E aí ela me chamou. Eu queria falar sobre sua transição no trabalho. Aí eu falei, mas eu não transicionei total no trabalho. Mas eu aceito. Então eu vou levar para a pauta, vamos ver se aprovam. E quando ela retornou dizendo que a pauta foi aprovada, eu falei, bom, agora eu preciso avisar no trabalho. Porque como que eu vou falar em nome da Universidade de São Judas se eu não tenho autorização para? E aí um dia eu cheguei na faculdade, estavam os diretores, a Ticiane e o Daflon. E eu não são todos os dias que eles estão na Moca. Eles estavam na Moca. Falei, preciso falar com vocês hoje. Aí a Ticiane, meio-dia eu tenho que ir embora que eu vou para outra unidade. Eu falei, então eu já vou falar agora porque daqui a pouco eu vou para aula. É o seguinte, eu estou passando pela transição de gênero. Acho que isso não é segredo para ninguém. Aí os dois olhando para minha cara. Falei, fui convidada para participar de um podcast, eu quero saber se eu posso ir no podcast que vai falar sobre como está sendo a minha recepção aqui na São Judas, como que as pessoas estão me tratando no trabalho. Assim, parecia que foi ensaiado. Os dois, ao mesmo tempo, falaram assim, você está sendo bem tratada? Na hora, os dois viraram a chavinha, já começaram a me tratar no feminino. E aí eu paralisei, sim, eu não tô tendo nenhum problema. Pra mim aqui já tá, eu já não usava banheiro masculino, então, todo mundo já sabia. Eu já usava o banheiro PCD, não usava o banheiro feminino ainda. E eu falei, bom, ok, posso participar. Me deram toda uma assessoria de imprensa, então os assessores de imprensa da universidade me deram toda uma assessoria, fizeram todo um trabalho, todo um suporte para que eu desse a entrevista. Foi muito legal, nossa, assim, não tem nem como agradecer. E aí eu falei, bom, é a oportunidade.
Dia seguinte, a mesma calça, mesmo tênis, mas a blusa feminina. Aí já fui com uma blusa feminina mesmo, com sutiã por baixo. O fato de que eu já estava tomando hormônio, eu já tinha algumas... Já estava crescendo um pouco do peito. E aí eu não usava sutiã. Eu ia pra faculdade, dependendo do lugar que eu tava, da pessoa que eu tava, eu ficava mais assim. Tampando um pouco mais, tal. E a partir do momento que eu fui vestida de Melissa mesmo, as pessoas ouvem alguma coisa, mas nada, nenhum comentário, nada. Dei aula pela manhã, fui em casa almoçar, peguei as roupas que eu tinha de Sérgio, tirei tudo do guarda-roupa, ajeitei, porque as roupas da Melissa ficavam em umas caixas. Aí peguei as roupas da Melissa, coloquei no guarda-roupa e as roupas do Sérgio foram pra caixa. Inverti. Falei, bom, a partir de agora, Melissa. Mandei um recado no grupo dos professores. Pessoal, a partir de agora, oficialmente, eu sou Melissa. Na hora, várias pessoas, o grupo deve ter uns 40 e poucas pessoas. Todo mundo mandando print do celular, mostrando que já tinha alterado o nome. Ah, legal. Aí foi, sabe, foi uma coisa assim tão gostosa. E no trabalho, e todo mundo falando. E aí as mulheres falando, e aí, quando que você vai começar a usar o banheiro feminino? E essa é uma pergunta então que eu tenho. Começou a ser muito legal. Não tem... você não tem tido problema de usar o banheiro feminino? Ou existe preconceito, alguém briga? Porque eu fui na... Qual foi? Foi na Unip. E a Unip tem um banheiro misto. Isso. Além do banheiro masculino e feminino, tem um banheiro misto. Em E tem Morumbi mais também misto. Tem mais misto do que masculino e feminino. E eu sei que tem muito preconceito nisso. Por exemplo, tem mulher que não quer que uma mulher trans utilize. Com criança, né? Oi? Com criança. Como é que é o teu dia a dia para isso? Na São Judas, todas as unidades, nós temos banheiros para todas as pessoas. E existe um projeto que é um projeto lindo e gigante, que chama Plurais. Nesse projeto, uma das questões é com a comunidade LGBTQIAPN+. Então, independente do banheiro para todas as pessoas, que já disse que era para todas as pessoas, no banheiro masculino está escrito: este banheiro é para todos os homens, hétero, cis, trans, gay, bi, gordo, careca, magro, cabeludo, todos os homens. Se identificou como homem, é esse banheiro. Não sou eu que vou dizer como você se identifica. Entendi. É a pessoa que vai dizer. A mesma coisa no banheiro feminino. Na sala dos professores, tem o banheiro masculino, mesma forma, para todos os homens, o feminino para todas as mulheres e um banheiro PCD. Eu, antes da transição, evitava usar o feminino porque não era todo mundo que sabia. Mas já rolava aquela fala. E aí, Melissa? Porque tinha gente que já me chamava de Melissa. Melissa. E aí foi indo. Quando eu transicionei, aí veio... E aí? Quero você no banheiro feminino. Mas não foi uma recusa, foi um incentivo. Lá na faculdade está bem resolvido pelo que você está falando. Você está num shopping. Não, só te interromper, eu sei o que você vai, imagino. Mas você tem o universo dos professores e alguns professores quero você no banheiro feminino. E você falou que o pessoal ficou sabendo, né? Mas dentro desse grupo, você sentia que tinha um universo de 100% de aceitação das pessoas? Porque às vezes uma, duas, três... Tá entendendo, cara? A sociedade está passando por uma transformação. Então, assim, é óbvio que não é 100%. Mas numa instituição que tem um projeto, que tem um trabalho pedagógico,
Sim. que tem um letramento para as pessoas, acho que a pessoa que não se sente confortável, minimamente ela fica quieta e passa a repensar. E aí entra o processo pedagógico. Mas aí é uma questão dos professores, tudo bem, são pessoas estudadas, tudo, mas também tem alguns outros funcionários de outras áreas que talvez não tenham esse mesmo pensamento. Porque assim, a área de comunicação é uma área que... Mais aberta, teoricamente, mais liberal, né? Sim. E você sentiu alguma resistência de funcionários, por exemplo? Tem pessoas que olham, né? Agora bem menos. Mas é isso que eu tô falando. Não é só professores. A instituição vem da direção. Direção, pró-reitoria. Tem uma série de cargos acima dos professores. E quando a instituição tem isso como política e atua, isso é sério, não há espaço para o preconceito. Então, na faculdade, que nem eu falei, entendeu? Lá na universidade está bem resolvido. Isso. Sim. Beleza, ótimo. Mas você está no shopping, não tem algum preconceito? Porque o shopping só tem masculino e feminino, né? Aí você vai entrar no feminino. Nunca sofreu nenhum preconceito? Porque eu vejo isso, eu estou perguntando isso porque eu vejo essas brigas na internet. E não acontece com você ou acontece com suas amigas que são mulheres trans? Eu tenho amigas que já passaram por algumas questões. Eu tive assim, não foi coisa de banheiro, foi lugares que eu tava e as pessoas me trataram no masculino. E aí eu corrigi. Mas acho que o meu caso, eu vivo numa bolha. Então, é o que eu tô falando. Quando você sai dessa bolha... Exato. Né? Eu já, por exemplo, fiz viagem de carro. E aí você para na estrada. Foi até engraçado, porque foi a primeira vez... No carnaval, foi a primeira vez que minha mãe viajou comigo. Eu como Melissa. Certo. E aí, a minha mãe falou assim... eu vou ficar de longe, porque eu tenho receio, né? De olhares. Mas... quem mais olha é homem. As mulheres respeitam muito, mas muito mais do que os homens. Interessante. As mulheres respeitam, às vezes conversam, às vezes até puxa assunto pra perceber alguma coisa pela voz. Ai, será que é trans? Aí você fala, ai, que fila, né? Aí você fala, é. Aí ela, ai, é trans. Isso eu imagino. Mas homem já olha num outro contexto. Um pouco mais... agressivo, talvez. Mas não... Eu nunca passei por uma situação de risco, por exemplo, de um embate mesmo, por conta de transfobia. Tá. Uma situação de perigo mesmo, de apanhar, Isso. Você nunca passou? Eu nunca passei. Tá. Eu já passei pela situação de perceber que tinha alguém me seguindo. É mesmo isso? Já. Seguindo, mas... Você indo voltando pra casa? Voltando pra casa, sair da balada, eu tenho costume de parar o carro na rua. De toc, 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 salta até o carro. Sei. E aí quando você pega o carro, você percebe que tem um carro ali meio que te seguindo. Eu acelero, entro numa... sumo. Mas você acha que a intenção era qual? Você não imaginou nenhuma intenção? Imaginei. Talvez agressão? Estupro, roubo. Roubo aí pode ser pra hétero, pra cis, pra trans. Né? Mais ou menos. Você Sim. acha que Sim, mais... porque uma mulher é muito mais vulnerável do que um homem. É isso que eu ia perguntar, você acha que é mais vulnerável? Muito mais. Tá. Mas muito mais. Se eu tô andando de salto, que velocidade que eu consigo correr? É verdade. Só para começo de conversa. Se eu tô de saia, também a perna não abre tanto para correr. Mas aí só pra... aí eles não estão te enxergando como uma trans, como uma mulher mesmo, como eles enxergariam outra mulher. Sim, mas uma mulher trans, principalmente uma crossdresser, teoricamente está se escondendo da sociedade. Ah, entendi. Não vai na polícia, por exemplo. Você não vai na polícia, você não vai reagir. Entendi. Ai, leva meu celular, leva minhas coisas. Não quero encrenca. Não quer encrenca. Você foge de qualquer problema. Tá.
Faz sentido. Você se torna muito mais vulnerável. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Melissa. Você passou 40 e poucos anos usando o pronome masculino. Uhum. E agora você usa o feminino. Não te dá uma confusão na cabeça? Você não, E fala você com mesmo. facilidade. Então. Porque Não assim, vou você nenhuma viu vez. que eu já cometi uma gafe aqui. Né? Eu dei uma Acontece. errada. Então, você mesma não erra de vez em quando? Ou foi fácil E, para aliás, você? acrescentando, e a sua mãe também, porque a mãe fala... Como ela agita? No meu caso, quando eu falei eu vou transicionar, eu passei a me ver como uma mulher. Então, foi muito mais fácil para mim. Às vezes eu ainda me pego de... Sérgio, você não pode fazer isso. Sérgio, você tem isso aqui. Opa, não sou Sérgio. Não, agora é Melissa, né? Então, às vezes, nesse momento que eu converso comigo mesma, eu percebo que, às vezes, eu erro o pronome. Uhum. O nome também. A minha mãe, ela tem muita dificuldade. Uhum. Mas é muito bonito ver ela do meu lado. E se esforçando. Se esforçando. Legal. Minha mãe, eu sinto que ela ainda não chegou no estágio de conseguir me chamar de Melissa. Uhum. Ela, às vezes, me chama de Cessé, porque é um apelido que meu tio e minha tia sempre me chamaram. E acho que Cessé é melhor que Sérgio, né? Porque... Com certeza. Então, eu falo pra minha mãe, assim, mãe, com amor, tá liberada a tudo. Agora, quando a gente está... Domingo agora eu fui ao shopping com ela. Então, mãe, Melissa, né? Ou fala qualquer outra coisa. Cessé. Ou, né? Mas Sérgio não. Porque aí chama a atenção das pessoas. Uhum. Não que eu tenha passabilidade, mas eu percebo que no dia a dia as pessoas não ficam olhando tanto. Até porque, seja uma mulher cis ou uma mulher trans, se tá muito perua, chama atenção. Sim. Eu me sinto uma pessoa mais discreta ao me vestir. Uhum. Eu não sou uma pessoa tão... né? Então, não é aquela coisa que chame tanta atenção. Não é que eu tenha passabilidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas eu percebo isso. E a minha mãe, ela tá se esforçando de uma forma tão bonita, porque ela não é no tratamento, não é na forma de falar, mas às vezes ela já aconteceu dela, tem essa blusa aqui, ela tá muito apertada pra mim, vê se serve pra você. Então eu tenho algumas peças de roupa que eram roupas da minha mãe. Eu já perguntei, um dia ela virou pra mim e falou assim, você tem que dar um jeito nesse cabelo, viu? Você tem que fazer um tratamento pra ver se seu cabelo cresce mais rápido, ver se essa testa tá muito grande. Então, eu percebo nela um cuidado para que eu fique também mais feminina. Porque ela percebe que eu me sinto bem quando eu tô, né? Que eu tô mais feliz comigo. Então, ela tem... mãe sempre quer a felicidade do filho. Exato. Não tem dúvida. Então, assim, é muito bonito ver. Tô muito feliz com todo o esforço, porque não é fácil. Minha mãe tem 73 anos. Uhum. Não é fácil. Difícil. Ela sempre falou mais que velha é mais difícil. ela sempre falou que o sonho dela era ter um casal. Tanto que quando eu tinha o nome Melissa como crossdresser, mas quando foi pra eu vou transicionar, pera lá, Melissa é o nome mesmo? E aí a principal pergunta foi, mãe, que nome eu teria se eu fosse menina? E aí ela... Nunca parei pra pensar, porque pra mim você sempre ia ser um menino. Funcionou por um tempo. Mas E aí eu mantive o Melissa, porque era um nome que eu gostava, tinha
alguns significados que eram importantes para mim. E eu já gostava muito desse nome, pensei em outros nomes, como Sofia, porque é um nome que é com a letra S, que é de Sérgio, mas Sofia era o nome da filha de uma professora minha da graduação, que me trouxe, talvez, o primeiro livro que me deu encantamento sobre rádio, que é a professora Mônica Rebeca, com o livro O Mito no Rádio, que eu li lá em 99, na faculdade. E nessa época, quando ela dava aula para mim, ela estava grávida da Sofia. E eu falei, não, é ser muito querer ser filha da Mônica, né? Mas aí eu falei, não vai ser Sofia. Aí eu gosto de Melissa, vai ficar Melissa, eu gosto do tratamento Mel, e aí foi ficando. E documento? E aí, como é que faz? Porque hoje em dia, ainda bem, é aceito, né? Fazer a mudança em documentação, tudo. Como é que é essa transição? Se você fez? Eu tenho o nome social. Eu já fiz o nome social. Mas aparece no documento o nome social? Aparece o nome civil e o nome social. É? Aparecem os dois nomes. E eu fui no Poupa Tempo. Falei, eu quero inserir nome social, você assina um documento. E aí faz todo o RG novamente. Foto, todo o processo e... Então são dois nomes, parece social. Nome social e nome civil. Interessante. Porque para título de bens, processos, é o nome civil que conta. E não autorizou, aí se baseou em alguma lei lá e acabou não autorizando, né? Não deixou entrar. E, na verdade, deixou entrar, mas se entrasse como gênero masculino, foi isso, né? Acho que foi isso. E no meu caso, se eu não puder entrar como Melissa no ambiente, eu não preciso entrar. Não vou entrar. Não é bem-vinda. E o ambiente não é bem-vindo para você. Exato. É bem isso, né? Não sou obrigada. É, bem isso mesmo. Você comentou de umas amigas, né? Com relação ao perfil da idade dessas pessoas, normalmente são pessoas um pouco mais novas ou pessoas mais ou menos com essa idade? Depende muito. Eu tenho amigas de 20 anos. Isso, tem jovens? Tem muitas. É muito mais comum não a transição, mas a identificação como pessoa trans lá na adolescência, na juventude. É isso que eu pensei. Mas existem transições tardias como a minha. Sei. Eu tenho algumas amigas que vêm de transição tardia, também que tiveram casamentos, têm filhos e tudo mais, e estão passando pelo processo. Tem uma grande amiga que ela está num processo de transição há um pouco mais tempo que eu. Ela está há 1 ano e meio na afirmação de gênero, né? E é bacana que acho que um ajuda o outro. Nossa, um a gente se ajuda né? muito. Imagino. Muito. E é muito legal, porque tem a questão do universo, que é novo. Tem muito detalhe, tem muita coisa que... Olha, se todo homem soubesse o trabalho que dá ser mulher, ia respeitar muito mais. Aliás, depois que você começou a tomar hormônios, quais foram as principais diferenças de características entre... Físicas. Eu não digo só física, mas também psicológica, quando você era o Sérgio e agora como Melissa. O que você notou? Eu sou uma pessoa mais calma. Muito mais calma do que eu era. Eu durmo melhor. Eu me amo mais. O amor próprio é uma coisa... Mas acho que é mais pela paz interior, né? Do que pelo... eu acho que tudo mas essa paz interior, ela vem do momento que você se olha no espelho. Ela vem do momento que você é tratada num determinado ambiente. Mas você achou que ficou mais sensível? Muito. Eu choro. Eu queria perguntar, chora mais? Choro, tenho vontade de comer chocolate. Porque é uma injeção de hormônio. Aquilo que a mulher vive
a TPM, o período menstrual, é mais ou menos a injeção de hormônios que eu recebo ao longo do mês. Então, eu tô sempre... Ou seja, todo o tempo. Sempre com aquela carga. Mas eu sinto uma felicidade muito grande. E aí vem as questões... Essa felicidade também vem das transformações que você sente no corpo. A pele é outra. Nossa, a pele é... Às vezes eu olho umas fotos antigas e falo, gente do céu, né? Como que podia não cuidar da pele? E aí tem algumas questões de direcionamento de gordura que já está acontecendo. O fato de eu sempre gosto de estar com a unha feita. Sabe essas coisinhas assim? Esses pequenos detalhes, para mim, são muito importantes. E tudo isso me traz muita felicidade. Então, eu tenho paz. Você está mais feliz agora. Nossa, não tem comparação. Então, mas também acho que tudo bem, mas é importante também dar um voto de confiança para a Universidade de São Judas, que eles foram bastante inclusivos, né? Foram não, eles são. São, né? São. Isso é bem legal, isso é bem São, interessante. imagina. Eu acho que é um parabéns, né? Parabéns, Sim, sem dúvida. parabéns. Parabéns para a universidade. Eu tenho muito para agradecer. Muita gente falava, você vai transicionar mesmo? E no trabalho? Porque a primeira coisa que a gente pensa, como que receberam no trabalho? A primeira coisa. Primeira coisa. E aí eu sempre falava assim, trabalho, não vou ter problema. Eu não só não tive problema, como eu tive incentivo. Porque hoje em dia, eu participo de uma série de eventos. Eu já participei de 3 eventos do curso de Direito para pessoas LGBT, com parceria com a OAB. E eu fui uma das pessoas convidadas a falar. Já estive num evento que eu fui convidada para poder trazer uma posição ali de uma pessoa trans. Estou entrando agora num projeto que eu espero que dê muito certo, que é um projeto pensando na saúde das pessoas LGBTQIAPN+. A criação de um espaço dentro da universidade, um espaço plural. O que é um espaço plural? É por conta do projeto Plurais. Então, é um espaço... Inclusivo, né? Mais inclusivo. Não, mas assim, o que ele é vai ser fisicamente, o que... A gente ainda está traçando tudo, mas vai ser um espaço que as pessoas possam se sentir mais à vontade. Em todos os sentidos. Tá. Em todos Você os sentidos. vê outras pessoas com a mesma liberdade, porque a gente vê você muito desenvolvida, muito desenvolta, né? Muito à vontade. As outras pessoas também têm essa independência, esse... Eu acho que a questão da minha fala vem um pouco da minha história. Eu venho do rádio. Eu falo, pensei nisso. Eu falo muito, nisso. né? Depois outra coisa, eu passei a falar muito mais. Mas... mulher fala mais. Eu passei a falar, tagarela, não para, parece que não respira. Mas eu percebo que cada pessoa tem o seu momento. Tem gente que transiciona, mas tem receio do afrontamento social. E aí a pessoa fica mais na dela. No meu caso, eu sinto que eu tenho uma bandeira para levantar. Que é essa bandeira que mulher trans não precisa estar na esquina fazendo programa ou no salão de beleza fazendo escova no cabelo. Mulher trans pode trabalhar em todos os lugares que ela quiser. Mulher trans pode estudar, deve estudar, deve ter cargos de gestão. Então, uma coisa que a São Judas me coloca, ao mesmo tempo que ela me oferece, ela também pede para que eu
mostre isso é a mulher trans, ou o homem trans, ou a pessoa trans, ou todos os corpos dissidentes, eles têm direito a ser quem eles quiserem. Então, o fato de ter uma coordenadora de curso numa universidade importante, que é uma mulher trans, isso diz muita coisa. Isso influencia muita gente. Não é que vai influenciar para transicionar, mas vai influenciar para sair do armário. Vai influenciar para ter coragem de sair do armário. Porque muita gente fala assim, ai, parabéns pela sua coragem. Oi? Que coragem? Porque o fato de eu ser coordenadora, de ter uma formação, mestrado, doutorado, também me traz muita... Eu posso falar. Então, mas agora eu fiquei curioso, porque você está falando da coragem de agora. Mas precisou de uma coragem para você fazer a transição, não precisou? Sidney, você está vendo na sua frente uma mulher trans. Sim. E aí você olha e fala assim, precisa ter coragem para transicionar, né? Porque tem a pressão da sociedade, é isso que eu estou querendo falar. Isso, porque você está na sociedade. Eu, como mulher trans, antes de olhar a sociedade, eu olho para mim. E nesse momento que você tá olhando pra mim, você não tá olhando pra você, porque pra você tá tudo bem. Você se sente super bem. Sim. Tenha coragem? Sim, tenha coragem. Porque você mesma falou que você se escondia no começo. Além da coragem, não é que, no começo não é que eu me escondia. Eu vivia uma vida de cross. É diferente de quando você se identifica com mulher trans. Normalmente é um processo de passagem, mas não necessariamente. Tem um monte de amiga que vive como cross e ok. E tá super feliz. No meu caso, quando eu me vejo como uma mulher trans, coragem seria jogar a minha vida no lixo e não ser feliz. Vivendo escondida. Aí sim, isso eu concordo. Na verdade, estragar a sua vida porque você não fez a transição. Entendeu? Mas agora me veio uma pergunta. Antes... você está falando que agora você é muito feliz, tudo isso, mas antes você não era ou não chegava a alcançar essa felicidade? Você era uma pessoa feliz? Eu era uma pessoa feliz, mas não chegava a alcançar essa felicidade. Isso, eu sentia que tinha alguma coisa, mas não passava pela minha cabeça ser uma questão sobre transição. Tanto que eu sempre falava assim, eu tenho uma questão religiosa, sou católica, quando criança queria ser padre, E eu sempre falava assim, eu tenho alguma coisa especial. Eu não sei o quê, mas eu tenho alguma coisa especial. Tanto que quando eu comecei a dar aula, eu dou aula em faculdades há 19 anos, e eu falava assim, talvez o meu especial é isso, eu posso ajudar as pessoas a realizarem o sonho profissional. Isso eu sempre levei muito a sério, né? Hoje eu percebo que não é só na profissão da comunicação que eu posso levar o sonho, principalmente para as pessoas trans, a viver como elas se sentem bem, a enfrentar a sociedade. Porque só com o confronto a gente transforma. Toda transformação é dolorosa. Não é? Para você ir na academia e ficar com o bração forte, você tem que sentir a dor do exercício e ficar... né? Ai, braço eu não preciso fazer mais, porque eu faço só um pouquinho. Mas a gente sente dor para crescer. E todo o processo educativo é doloroso. Para a gente aprender algo, tem que ler. Tem que se exercitar, tem que exercitar o cérebro para se transformar. Então, esse processo de se mostrar para a sociedade também é um processo educativo para a sociedade. Então, quando eu vou em todos os lugares como Melissa, eu estou num processo educativo. Quando eu viro no meu prédio e falo assim, ó, agora
Não é Aqui mais no Sérgio, podcast, é você Melissa. no videocast, né? Você está num processo educativo, Processo com certeza. educativo. E isso é fundamental. Aham. Porque quanto mais a gente se mostrar, mais a sociedade vai desmistificar e fala, nossa, que legal. Ou não achar legal, mas uma mulher trans pode estar além da esquina ou no salão de beleza. Ela pode estudar, ela pode fazer outras coisas. Isso que você pensa hoje, a gente pode imaginar que isso é o que você pensava há 5 anos, há 10 anos atrás? Há 5, 10 anos atrás, eu tinha... 10 anos não, mas 5 anos atrás eu tinha contato com mulheres trans. E eu sentia que elas sofriam muito. Então, você já tinha todo um respeito, com certeza. Total. Sempre total. isso daí. Sempre não. Porque eu venho de uma família, não só da família, mas de uma sociedade homofóbica. E eu fui criado como... com todas as piadinhas e tudo mais. E você fazia piadinha? Quando criança, sim. Sim? Sim. E não se sentia mal? Acho que percebi. anos 80, essa início dos piadinha anos tava 90. No Chico Anísio. Fazia parte. Tava na da televisão. vida. Tava na televisão. Tem razão, No Chico tem Anísio, razão. nos Trapalhões. Essas piadinhas sempre tem. Mas Não é, Duca? Sim, sem dúvida. Mas, Sem ao dúvida. mesmo tempo, eu não gostava da piadinha do português. Que português é burro. Porque você é português. Porque eu sou de família É. portuguesa. O meu Mas, tio, olha, que interessante. faleceu, o meu tio Cláudio, ele brincava assim. A gente pode contar piada de português. Sim. Porque nós somos. Aliás, torcedora da portuguesa, né? É. Então, mas ó, uma Já curiosidade. gostei mais de futebol. Eu sou de família portuguesa, eu tenho a cidadania Eu portuguesa. também. E eu contava O piada. Sérgio tem. O meu avô era português que veio de Portugal. E eu contava piada pra É ele. óbvio que é português que veio de Portugal. português- As pessoas falam assim pra mim, sua mãe é portuguesa? É. Mas veio de Portugal? Não, veio da Rússia. Não, mas eu quis dizer que não nasceu aqui, Sim, né? sim, Ele nasceu sim, lá. claro. E eu contava piada pra ele, né? Eu acho que ele se divertia, né? Acho. Então, mas quando eu estava em Portugal, os alunos contavam piada de brasileiro para Sim, mim. é Eles gostam verdade. de contar piada de Sim, brasileiro. sim. A mesma piada só inverte o país, sabia Sim, disso? sim. Então, mas aí tem uma coisa interessante. A piada é sempre com o outro, né? Ah, sim. Com É, certeza. A piada é sempre apontando o problema do Sim, outro. Isso é certeza. O stand-up tem uma característica de olhar um pouco mais pra si. O stand-up tem Porque aí é um humor. é um outro tipo de É. piada que brinca consigo mesmo. Isso. Então, hoje, quando eu solto uma piada, eu solto uma piada Respeitosa. brincando com a sociedade em si. Vou citar um exemplo. Eu estava no evento da OAB Pinheiros e eu ia ser mediadora. Faltava 2 homens da mesa para chegar. Todas as mulheres já estavam lá. Peguei o microfone. Falei, pessoal, vamos esperar mais 20 minutinhos, porque os homens estão... Falta 2 pessoas para chegar, são 2 homens. E a gente sabe, né? Homem, maquiar, cabelo, tudo isso daí leva tempo. Então vamos dar mais 20 minutinhos para eles chegarem? Tá. Porque eu tento sempre trabalhar na desconstrução dos estigmas da sociedade. Porque senão a gente nunca cresce. Essa história, pra mim tá bom. E dane-se, tá bom pra você, mas e pro outro, tá bom também? Então eu sempre procuro trabalhar nesse sentido. Então quando eu solto uma piada talvez para as pessoas rirem, mas pensarem, É caramba, uma né? cutucada, não é uma piada que se faz. É, É uma cutucada. Me fala Aí é uma bom, coisa. Eu só queria falar, você falou no começo do videocast que é religiosa, é católica. É a pergunta que eu ia Olha. fazer, você roubou minha pergunta. Como você lida com essa questão religiosa? Há preconceitos de parte de pessoas que frequentam a igreja? Inclusive, você vai na igreja católica? Eu, antes de eu passar, muito antes de eu começar a me produzir e tudo mais, eu já não tinha uma frequência dentro do templo, da igreja ali, de tijolos.
Gosto muito dessa expressão, igreja de tijolos. Tem uma passagem quando São Francisco recebeu o chamado de Deus, e aí, Francisco, reconstrua a minha igreja. E aí ele encontrou lá a igreja de São Damião, lá em Assis, e começou a reconstruir pedra sobre pedra. E ele lá cansado, Deus virou para ele e falou assim: Francisco, não seja tolo. Não é igreja de pedras, é igreja de homens. Então, eu não tenho mais o costume de frequentar a missa, de entrar no templo, mas eu tenho a minha fé, que segue muito dos preceitos católicos, mas como, né, pesquisadora, uma pessoa que é contestadora, eu contesto várias questões da igreja, do posicionamento da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela, toda e qualquer igreja, foi feita por homens. Logo, passível de erros. E passível de críticas. Assim como eu sou passível de críticas. Mas a Igreja Católica, ela é bem inclusiva, Duca, em cima da tua pergunta. Eu acho ela bem inclusiva. Ela tem sido agora, mas não era, né? Não, mas você não vê um padre colocando uma pessoa para fora, impondo o dedo. Você não vê isso daí na Igreja Católica. Mas não são todos os padres que fazem casamento gay. Mas fazem. Não são todos os padres. Então, mas tem casamento gay na igreja? Tem lugar que aceita, tem lugar que não. Ou é mais uma bênção? Eu não sei. Não, eu não estou vivendo mais essa realidade, mas é um problema. Sim, mas você definiu o teu universo, que você é feliz do mesmo jeito, praticando a sua fé. Mas para algumas pessoas aquilo é importante, por conta de toda a simbologia da forma que a pessoa foi criada, e ela é rejeitada. É verdade. Eu tenho um tio que quando se separou lá nos anos 80, ele foi expulso da igreja porque tinha se separado. Tá. Antigamente não existia divórcio, não podia casar de novo. Era o desquite. Isso. Você não podia casar de novo. Na Igreja Católica? Na Católica. Sim. Você não podia casar de novo. Nem pode Nem ainda, pode. né? Nem Mesmo pode. divorciado, você não pode voltar a casar na Igreja Católica. Eu posso estar enganada, espero estar enganada, mas eu não me recordo de um casamento de uma mulher trans dentro do templo da igreja. Uma coisa é fazer o casamento numa chácara, Não sei, mas dentro do templo. Também não Eu sei. acho que é mais uma bênção. Eu Acho nunca vi. que uma liberação do... Ou seja, não é tão inclusiva assim. Pode ser mesmo. Verdade. Privilégios é para homem hétero, branco, cis. Todas as outras classificações, todas as outras pessoas têm questões que são minorizadas. Seja na igreja, eu acho que eu estou tentando pensar religiões que não são... que são totalmente inclusivas. Tem algumas religiões que são mais inclusivas. Eu tenho ouvido falar muito bem Espiritismo. da Umbanda. A Umbanda é um espiritismo, né? Eu tenho ouvido falar muito bem da Umbanda, que tem todo um trabalho e um cuidado em trabalhar com todas as minorias. Sei. A gente tá falando de espiritismo. Uma vez eu fui chamada para dar uma palestra. Fui chamado. Eu estava no processo de transição. E aí eu falei assim, eu vou, mas eu vou de Melissa. Kardecismo. Não sei dizer. Provavelmente. Mas também não vou abrir. E aí a fala foi, vou falar com a minha diretora. Ou seja, já começou o freio aí, né? O E aí, preconceito aí. depois não teve nenhum problema. Ligou, foi toda carinhosa, tal, fui, dei a palestra. Mas assim, na minha cabeça, eu já tinha colocado isso. Se eu não for aceita como Melissa, eu não preciso ir. É aquilo que eu falei, o local não é bem-vindo pra você. Exato. Né? Agora, isso sou eu passando. Agora, eu já passei pela situação, uma amiga, eu fui com ela no hospital, porque ela tinha colocado prótese e não estava
né? Não estava passando bem. Levei no pronto-socorro e ela desceu para fazer ultrassom. Só que na hora eu estava ajudando uma senhora que não conseguia escrever e precisava preencher uma ficha para fazer um exame. E ela estava sozinha, 80 e tantos anos, não conseguia escrever. E aí eu comecei a ajudar. Minha amiga foi fazer o exame, o enfermeiro chamou, ela foi fazer exame. Daqui a pouco ela volta. Ai, você não acredita. Falei, o que foi? Me colocaram no banheiro masculino, no vestiário masculino para eu me trocar. Então, recado, tá? Aprendam. Por mais... Ah, não tem, só tem banheiro... o banheiro feminino está sendo ocupado. É só para se trocar. Com pessoas trans, principalmente quando está nesse processo, isso é muito latente. Então, faça de tudo Machuca. para tratar. Porque assim... Faça de tudo para tratar no gênero que a pessoa E é interessante se identifica. isso, porque eu já fui em laboratório que o banheiro masculino estava ocupado e me colocaram no feminino. Mas me para você, trocar. ok, porque você Então, está muito isso que eu bem tô resolvida falando. socialmente. É isso que Você está eu tô muito bem falando. resolvido socialmente como homem. Isso. Agora, para mulher trans, sempre Machuca. machuca. Entendi. Eu outro dia fui no Uhum. mercado e aí eu fui reclamar porque tava o preço errado. Uhum. Eu falei, mas lá na gôndola tá o preço. Coisa normal que eles têm que simplesmente cobrar o preço que está na gôndola. E ok. É. Aí a moça do caixa chamou o gerente e falou assim, ele falou que o preço... Aí eu falei, ele não, é ela. Podia até pagar o preço lá. Mas me chama no gênero correto. Uhum. Porque machuca. Entendi. E é incrível, parece que o radar fica... Uhum. E a gente pega tudo. Só que a gente também pega quando é erro ou quando é de propósito. Maldade. Maldade. Quando é de propósito, pega. Não, porque fazer por maldade é maldade. Mas tem. É maldade. Mas tem muita gente assim. É que é pessoa mais... acontece mais com pessoa de idade, não é? Pessoa mais preconceituosa. O preconceito não é só com pessoas de idade. Sério? Sim. Tem pessoas... Eu já passei pela situação de... eu sei o que você fez 20 anos atrás. A gente era amigo lá no Sapopemba e eu sei o que você fez. Tá, e daí? Eu não escondo o que eu faço o que eu fiz no meu passado. Você tem um passado. De Você certo nunca ou vai errado. mudar. Exato. Nunca vai mudar o passado. Exato. Então, você vai preencher uma ficha. Você está no laboratório, no poupa-tempo, aqui, ali. No teu caso, você tem um nome social que você colocou. Uhum. Nem todo mundo tem. Mas antes eu já colocava Melissa. Dependendo do grau de importância do local. Então, Antes, mas tem num local, laboratório- num laboratório, você tem que colocar o nome do documento. Não. Porque está no plano de saúde. Tudo bem, mas eu posso pedir para ser tratada como Melissa. Porque vai falar... É lei. Vai falar... Isso é até uma lei. Vai falar abertamente, a pessoa vai lá... Sérgio! Aí levanta lá a Melissa de sainha e salto alto. Mas Mas uma você, coisa que... Não. você que tem que falar. Você que tem que chegar e falar, olha, eu quero que me chama... Ou, porque a pessoa não vai adivinhar. A pessoa, a recepcionista que está ali se preenchendo, ela não vai falar. Mas eu já passei pela Você situação... vai- Mas eu já passei... Me dá o seu documento. Você dá o documento, está escrito lá o nome, né? Só que Mas tem- qual é a figura que se apresenta? É a Então, figura feminina. Então, mas Aí, é a recepcionista que tem que chegar e falar como você... Se é ter assim? que, não sei. Mas eu já passei pela situação e eu achei lindo isso. Da menina pegar meus documentos. Ela olhou pra mim. Como você quer ser tratada? Então, isso que deve ser feito? Eu acho que é a maneira mais correta. Tá bom. Mais educada. Uhum. Porque... Eu tô aprendendo com Porque, isso que você tá falando. sim, porque, a gente porque, tá aqui pra porque aprender. pensa, A pensa, verdade é essa. se eu precisar avisar a forma que eu quero ser tratada, uma hora enche o saco. Agora, quando você pergunta como você quer ser tratada, você está se dispondo. Você se mostra muito mais aberta. Agora, eu estava pensando numa coisa, porque eu fui num laboratório, não vou falar o nome, porque eu sempre brinco, eu não tenho dinheiro para advogado, então não vou falar o nome. Mas assim, eu estava num laboratório e estava lá, sexo biológico, masculino ou feminino. Aí na hora eu pensei, não, isso é importante, porque se eu venho aqui, eu fiz uma transição, eu continuo com sexo biológico. Mas, por exemplo, você está usando hormônio.
já vai interferir em todos os... Não em todos. Não, em vários resultados. Sim. Vai interferir. Não deveria ter uma outra classificação, porque assim, tem o masculino, tem o feminino, e deveria ter, por exemplo, se está usando hormônio, se não está usando hormônio, para poder saber, porque já vai estar, por exemplo, você pega lá, testosterona. Para mim, o normal é de 200 até 800. Para você já Ai, não o último é. do 12. Então, para você já não é. E vai vir como se tivesse errado, né? Os exames que eu tenho feito, eles saem nome Melissa, Uhum. os índices, o resultado, e vem uma justificativa assim, para homem o índice é tanto a tanto, para mulher tanto a tanto, e para os dois conforme a idade. Então, vem só assim, para homem e para mulher. Para homem e para mulher. Não vem para, por exemplo, quem nasceu, sexo biológico homem, e está utilizando hormônio. Mas quem Porque vai fazer essa análise não é o médico, paciente, né? é o médico. É o médico, Uhum. Por exemplo, quando eu comecei a tomar bloqueador, na primeira consulta, depois de já tomar o bloqueador, nossa, comecei a tomar, assim, foi uma semana transformadora. Uhum. E aí, eu falei, nossa, tá tão legal, não sei o que, eu vou aumentar a dose. Eu tomo 1/4 de um comprimido. Mas quem determina é o médico. Eu fiz isso. Só que eu, óbvio, né? Cheguei na médica e falei assim, eu durmo tão bem. E aí tive umas noites que eu ia poder dormir até mais tarde, no dia seguinte. Ao invés de tomar 1/4, eu tomei meio comprimido. Tudo bem? Aí ela me deu bronca. Uhum. Ela falou, eu peguei aqui seu exame. Aí eu falei, não, mas até o dia que eu fiz o exame, eu tava tomando só 1/4, tá? Ela falou, então, o que me interessa não é só se você tá dormindo bem ou não. É o índice. Uhum. É o número que me importa para eu saber se eu vou precisar aumentar ou não a dose. No seu caso, 1/4 de comprimido já bloqueou sua testosterona. Você não precisa mais. Porque Ela faz falou, mal, a gente pode fazer mal. Uhum. E aí ela falou, a gente vai pensar em aumentar, mas não aqui. Aqui já resolveu. Então quem faz a análise É o médico. não é a gente. O médico. Uhum. Entendi. Tem a ver, porque na verdade Então por que eles fazem a pergunta? Aí que tá. Porque pode influenciar em uma série de outras questões. Eu não sou da área de biológica, mas imagino eu que vai influenciar perguntando para mim também. em várias outras questões. Que, não só no resultado, mas quem é essa pessoa que está sendo feito o exame. Entendi. Porque o sexo biológico diz se você, por exemplo, tem esperma ou não. Sim. Uhum. É porque aí ele coloca como mulher Se você e precisa sexo fazer... biológico homem. Aí o médico acaba avaliando Avaliando, essas informações. Tem uma série de coisas aí. Não é minha área. É que Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acredito. tento ter juízo. Eu acredito que a medicina e os laboratórios, tudo isso também ainda estão aprendendo. Sim, a Também sociedade está A aprendendo. sociedade está aprendendo e eles também estão aprendendo. É que me chamou a atenção isso. Eu fui fazer há 2 semanas. Eu fui fazer vários exames, aqueles anuais, e me chamou a atenção isso. Eu olhei lá sexo biológico, né? Não estava assim sexo, que antigamente vinha só sexo, né? Vinha masculino, feminino e outros. Eu prefiro, né? quando não está escrito sexo, quando está escrito gênero. Mas não Acho vem que é mais escrito. respeitoso. Normalmente, né, no laboratório é sexo. Melissa, você falou da sociedade. Como você vê a sociedade brasileira em relação a essa questão? E você acha que a sociedade europeia... Você até falou no começo do videocast que tem muitas mulheres trans que acabam indo para a Europa. Você acha que na Europa é mais aceito, menos preconceito, ou você acha que é tudo igual? É tudo igual, não. Mas tem uma questão... Eu acho que principalmente na Europa tem um valor de cidadania talvez um pouco diferente do nosso. Aqui acho que ainda tem um machismo muito presente. Mas eu acho que mais do que a questão da sociedade é você não conviver com as pessoas que talvez que são importantes para você e que vão te julgar. Então, porque dói demais uma pessoa que é próxima te abandonar. Ou
bater, como eu já vi muita gente, como é muito comum, infelizmente, excluir. Quando é uma pessoa muito próxima, dói demais. Dói muito mais do que qualquer outra pessoa que aconteça aí na rua. Que também dói. E muito. Mas, talvez ir embora significa poder recomeçar do zero. Esquecer um pouco aquela vida que eu tinha. Esses dias eu vi uma postagem de uma mulher trans que sou muito fã dela. Ela é muito incrível. E ela fez um vídeo assim, ela pegou uma foto ainda antes da transição. Você nunca vai ter você nunca vai ter uma namorada. Aí começou um monte de foto dela, de hoje e tal, né? Ela é linda. E aí ela diz assim, eu sou minha própria namorada. Eu sinto muito isso. Uhum. Eu sou a minha namorada. Eu me namoro. Isso é lindo. Eu nunca me amei tanto como eu me amo hoje. E aí, os outros são só os outros. O importante é ser feliz. É. E se o outro não está feliz com a sua transição, o problema é dele. Exatamente. Né? Não é teu. Você está feliz e acabou. Exato. Né? Isso que é bem, bem importante. Felicidade, eu sempre falei que a felicidade era a nossa única obrigação na vida. Uhum. Mas também é bom a gente sofrer para dar valor quando a gente tem o sofrimento. Quando atinge a felicidade. E no caso, nesse meu caso, por ser uma pessoa trans, eu percebo que quanto de coisas que eu vejo que são difíceis e que eu falo, caramba, eu conquistei. Uhum. Então eu tenho um prazer muito maior. E aí isso é muito legal. A felicidade não existe se não existir tristeza. Exatamente. Né? Eu falo para os meus filhos, a vida é uma montanha russa. Se não fosse assim, não tinha graça. Né? A verdade é essa. Você tem que ter a tristeza para saber o que é felicidade. Senão, imagina, se você fosse feliz o tempo todo, que vida chata. Né? Porque uma coisa assim, você é feliz, mas com certeza você tem momentos que te desagradam. Países que não têm tanto problema econômico tem um alto índice de suicídio. É verdade. Porque vira uma vida chata. Sim. Né? Legal é a montanha-russa. Mas também... Não, o ruim é quando tá embaixo. Mas é legal. E Melissa, como você vê, por exemplo, o adolescente que pensa em fazer essa transição? Porque quando você fez a transição, você já era uma mulher madura e aí decidiu pela transição. Já o adolescente, ele está em formação, tudo. Você acha que é uma idade apropriada ou você acha que não tem idade, enfim? Eu acho que não tem idade. Quando a pessoa se identifica e ela tem a certeza, quanto antes melhor. Uhum. Quanto antes melhor, porque ajuda inclusive na passabilidade que ela vai ter. E quanto mais tempo ela ser feliz, melhor. Mas mesmo criança? Eu acho que há casos então é uma e casos. discussão muito grande de crianças. Né? Eu acho que nada a gente pode colocar numa caixinha e falar assim, todas as crianças que quiserem têm que transicionar. Mas por isso existe a medicina, por isso existem psicólogos, psiquiatras que vão estudar, conhecer, entender caso a caso. Eu tô lendo um livro chamado Desvendando o Gênero, da Judith Butler. E no livro a gente descobre casos que a sociedade impôs uma série de coisas e gerou suicídio. Sim. Você acha E aí? importante que a pessoa tenha um acompanhamento com um psicólogo? Sempre. Sempre. Não só pessoas trans. Todas as pessoas. Tá. Você particularmente tem? Tenho. Tem. Hoje de manhã foi minha terapia. Tá. Tá. Você aconselharia que Sim, tivesse? sim. Sempre. É um fundamental. suporte bacana. É fundamental. Na sociedade louca de hoje, total. Isso é verdade. Me fala uma coisa, mudando um pouquinho, você é uma radialista, né? É radialista? Isso. Como que é o teu trabalho? Não é só dando aula, você tem outra... Eu sou professora, eu sou coordenadora do curso e tenho uma produtora. Produtora? Uma produtora audiovisual. A gente
tá mais inserida na área de podcast, chama Casa do Podcast. Casa do Podcast, underline, produtora. Já aproveitar para fazer o jabá. Opa, pode fazer. Mas então a gente tem um estúdio aqui em Perdizes e eu cuido muito da área técnica na questão de ideias, de tentar alinhar a ideia do cliente a um projeto que seja um projeto interessante, que seja um projeto maduro, que não seja, eu quero fazer podcast porque eu quero aparecer. Aí faz 2, 3 programas, não tem mais pauta. Então vamos pensar alguma coisa que possa levar algo de interessante para a sociedade e eu atuo muito nesse sentido. Acabo respondendo muito mais pelas questões técnicas dentro do estúdio e estamos lá, trabalhando dia e noite em todos os lugares. Mas é o quê? Essa Casa do Podcast, vocês têm um estúdio? Um só? Ou tem mais de um estúdio? Tem um estúdio de videocast, tem um estúdio fotográfico, mas as câmeras podem ir para tudo que é lugar, né? Ah, sim. Então, nós temos clientes que nós gravamos no escritório e tem clientes que gravam no estúdio. Ah, tá. No escritório faz um videocast? Eu levo toda a estrutura, luz, câmera... coisa pra caramba, hein? Levo. É um trabalho do cão. Que a gente já pensou em, por exemplo, pegar daqui, levar lá pra cima pra fazer uma filmagem, a gente ia desistir na metade do caminho. Dá trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Nossa. Mas faz parte também, né? E o equipamento é parecido com o nosso ou você... É no mesmo estilo. As nossas câmeras são um pouco diferentes. Eu tenho 3 câmeras Blackmagic. Aquela que você tinha mostrado falado pra vocês, gente, que era cara pra caramba, né? Sei, aquela é legal. Mas, por exemplo, a minha mesa de corte é menor que a de vocês. Vocês têm a de 8 canais, eu tenho a de 4. Da mesma marca, mesmo modelo, tudo, mas eu tenho uma mesa um pouco menor. Iluminação, por conta da câmera, preciso de outro tipo de luz. E microfones, eu tenho microfones condensadores, o seu é Shure, o meu é Sennheiser. Na verdade, os equipamentos que você fez uma consultoria pra gente. Isso, E foi uma consultoria legal que você foi junto, inclusive, né? Tem que ir. Não, equipamento é muita coisa. Vocês vão chegar lá e ficar perdidos. Então. Calma. E legal assim, que eu lembro você falando assim, não, tem que ser essa mesa porque separa os canais, eu pensando, mas é muito mais caro. Mas no final é o que a gente usa. A gente precisa, realmente. Sim. No final foi o que a gente precisou. Em todos os projetos que eu faço, na faculdade, na Casa do Podcast, eu sempre tento entender a necessidade e a partir da necessidade não entregar aquilo que eu já estou acostumada ou aquilo que eu acho que é melhor para mim. Não, que é melhor para você. Sim. Que tem uma praticidade, mas que vai entregar resultado dentro da sua necessidade. Eu lembro que quando a gente foi discutir a questão das câmeras, você falou assim, isso daqui eu não consigo pagar. Eu falei, então, pera, vamos economizar aqui, mas aqui não. Lembra desse papo? Lembro. Aqui, tudo bem você economizar. Você fez questão daquela mesa. Porque você pode perder um pouquinho, mas o que você vai perder não chegar aos pés do que se você deixar de fazer isso daqui. Sim. Então, eu sempre procuro entender, até vivemos no Brasil, né? Todo mundo, sempre, quando chega na conta bancária, sempre tem limite. Então, a gente precisa respeitar esse limite e poder oferecer alguma coisa que vai ser efetiva para aquela pessoa. Isso é uma forma que eu sempre trabalhei. E você ainda faz essa consultoria? Faço. Legal isso daí. Esses dias eu estava conversando com o pessoal de uma empresa, é uma empresa estatal, né? É um braço do governo e eles estão querendo produzir podcasts. Eu ofereci primeiro para eles gravarem no meu estúdio, mas aí eles falaram, a gente quer ter o próprio estúdio e tal. Eu falei, tudo bem, então vamos lá. O que a gente pode pensar como projeto e tá em análise. É bem interessante isso daí. Então é mais um serviço que você oferece. Sim, né? Sim. A gente faz de tudo, né? Até virar mulher. Essa foi boa. Marisa, você que trabalhou com o grande Silvio Santos. Como foi essa história? Eu fui produtora do Topa Tudo por Dinheiro. Isso em 2001. Eu entrei como estagiária, estava na faculdade. Meu primeiro emprego foi na Rádio 89 e depois fui para a SBT. Lá foi meu primeiro lugar que eu fui efetivada. Então,
E aí eu entrei para fazer produção do Topa Tudo por Dinheiro. Então, fazia as pegadinhas, gravava, era assistente de produção nos programas do Silvio ali no palco, né? Para ajudar na produção. E era bem legal. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Era tudo combinado ali? Não. Não pode responder? Não pode. Até porque faz mais de 20 anos que eu saí de lá, né? Mas não é tudo que é combinado. A gente sempre se esforçava para fazer sem combinar. Porque a reação da pessoa natural é bem melhor. Mas entra aquela história. Você, quando chega aqui no trabalho, você precisa entregar resultado, não é? Então, quando a gente saía para gravar, a gente precisava voltar com o resultado de gravação. Porque senão, quando chegava no final de semana, não tinha pegadinha para mostrar. E aí, a gente espera algumas reações. Muitas vezes acontecem naturalmente. Se não acontece, você faz acontecer. Eu lembro a esposa de um colega nosso. Ela foi pega numa pegadinha dessa, aquela que estava passando embaixo do andaime, caiu uma pessoa. Ela foi pegando isso daí mesmo. E foi real. O dela foi real. Tá então, mas e aí já depois oferecia, né? Pagava um sempre tem que pagar, porque a gente está utilizando a imagem da pessoa para ter um lucro. E ter um lucro. Então, é fundamental que a gente tenha essa autorização de uso de imagem, igual eu assinei aqui, para que a emissora possa veicular. Sim. Tinha muita gente que não autorizava? Eu passei por algumas situações de pessoas que não queriam autorizar, mas quando a pessoa não autorizava mesmo, a gente apagava a fita e... Mas aí é trabalho perdido, né? Dá vontade de chorar, né? Porque... Às vezes sim. Às vezes imagina, você tinha que entregar, aí aquela que você conseguiu gravar legal, a pessoa fala, não quero. Teve um cara que a gente gravou no centro e ficou muito legal, cara. Ele era argentino. E o diretor falou assim pra mim no ponto, vai onde for e busca essa assinatura. Eu andei 4 quarteirões no ouvido do cara, contando história, tentando. Aí até que ele assinou. Eu não quero dinheiro. Não, tudo bem, dá esse dinheiro pra alguém. Aí ele assinou, eu paguei, primeira pessoa que estava em situação de rua que ele viu na frente, ele entregou assim na hora o dinheiro pra pessoa. Bacana. Eu falei, bom, que eu só preciso da assinatura. E esse meio de TV te deu um currículo, um upgrade aí na carreira, não é? Acho que é uma construção. Quando você entra na faculdade, você precisa disso, né? Sim. Então foi a 89, a SBT, depois trabalhei numa produtora, Rádio Cultura, que acho que é a Rádio Cultura que mudou realmente minha vida. E fui trabalhar em estúdios de rádio de faculdade. Que começou também a vir o desejo de ser professor e agora professora. E aí veio o desejo da formação, especialização, mestrado, doutorado, especialização. Blá, 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 no 89 você fazia o quê? Atendimento ao ouvinte, rádio escuta, fazia a produção de alguns programas, ajudava a escrever alguns programas, ajudava os locutores no estúdio. Era na 89 que tinha os Sobrinhos da Ataíde? Sobrinhos da Ataíde, era nessa época. Era muito, muito engraçado, Sobrinhos da Ataíde. Só que os Sobrinhos da Ataíde era gravado, era produzido fora, numa produtora. Às vezes eles gravavam locução no estúdio, mas normalmente fazia fora e vinha pronto. Pra quem tá de fora, 89 é uma rádio, né? Rádio 89 é Rádio Rock. Rádio Rock. Isso. Aí, ela parou um tempo e voltou, né? Na verdade, ela se transformou 89 Fest numa parceria com a Nestlé. Depois voltou com parceria com o UOL. E segue até hoje como 89 Rádio Rock. Continua rock, né? Continua rock. Mais rock. Ou menos. Aquele meio rock. Um rock ampliado, mas é rock. Era legal quando era só rock. Eu sempre fui muito fã de rock, né? Então, pra mim... mas acho que para pegar essa moçada mais de agora... Tem toda uma questão mercadológica. Também acho. Não, o grande fã só de rock tá ficando velho. Uma hora ele vai partir. Aí ele vai pra Kiss, que é classic rock. Também, é verdade. Tem a Kiss. Tem espaço pra todo mundo. Tem. É verdade. Legal. E lá no SBT você conheceu o Silvio Santos? Chegou? Conheci, tive... várias vezes, imagina. Figura, né? É uma figura icônica, né? Ele Imagino, né?
imagina, para quem fazia rádio e televisão, estudar com um cara que sempre foi tido como o maior mestre Da da comunicação no país, foi uma escola incrível. E ele se intrometia na programação? Programação, na produção. Eu via muito mais na produção, do Topa Tudo. Às vezes a gente idealizava uma brincadeira. Aí... Silvio, porque ele não lia roteiro nada antes, né? Na hora, na hora a gente ia lá, Silvio, você vai chamar uma pessoa assim, assim, assado, aí faz não sei o que lá, começa daqui, vai pra tal coisa, aí ele, tá bom, eu faço. Mas não vai dar certo. Como assim, Silvio? A gente já testou. Não vai dar certo. Se você fizer assim, ele invertia as coisas na hora. Não, Silvio, assim não vai dar certo. Ele, tá bom, não, eu faço do seu jeito. Se não der certo, a gente faz do meu. Batata. O dele dava certo. O dele dava certo. Olha que... o cara tinha uma visão ele é gigantesca, incrível. né? É incrível. Eu só escuto história boa dele, de gente que trabalhou com ele. Só escuto história boa. Você aparecia também no vídeo, né? Aparecia. Teve brincadeiras que ele me dirigiu, que acontecia no camarim. Era o marido pegando a esposa, aí eu tava com as esposas no camarim. E teve um caso assim, por exemplo, que ele mudou a brincadeira no meio da história. E ele falava no meu ponto eletrônico. E ele inventou em cima, porque a gente tava regravando uma brincadeira que tinha sido feita em 90, lá no início dos anos 90. Ele mudou a brincadeira e foi embora. E eu tinha que seguir lá. Vamos embora. É o Silvio me dirigindo, né? Vamos embora. Ele tá mandando, obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É bem isso mesmo, né? É barato. Deve ter sido bem legal trabalhar com ele. Foi muito legal, foi muito legal. São 50 anos. Quantos anos de televisão? Ele teve muito mais. Ele morreu com 90 e... 90 e tanto. Ele começou a trabalhar no rádio com 20 anos. Antes, 15 anos, ele trabalhava no rádio. Ele trabalhou quase que até o último dia, né? Sim. Ele foi quase que até o último dia. Ele já não ia sempre pra emissora. Tenho amigos que trabalham lá. Mas muito... Morou um tempo em Miami, né? Nos Estados Unidos. Sim, ele tinha uma casa em Miami que ele sempre ficava lá. Ficava lá. Ele gostava muito de ficar em Miami. Na minha época, ele já ficava muito em Miami. Então, a gente gravava com ele, às vezes, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Então, quando ele vinha de Miami, já tava todas as gravações agendadas. Ele vinha, gravava, decidia algumas coisas, voltava pra lá. Mas de lá, ele dirigia a emissora aqui. De lá. Não parava nunca. Nunca. Muito trabalhador. Eu lembro um dia que ele chegou 8 e pouco da manhã. Eu já tava no SBT. E aí, lá em cima tem o estacionamento, que são os artistas, os diretores. E aí ele virou e falou assim... tô vendo que só peão que trabalha aqui nessa emissora. Por quê? Porque o estacionamento lá em cima tava vazio. E lá embaixo, onde ficam, né, os subalternos, os trabalhadores mais, né? Lá tava cheio o estacionamento, lá embaixo. E aí ele olhou e falou assim, E foi o dia que ele demitiu... Acho que ele acordou de ovo virado e foi lá e demitiu uma galera. Tinha essa história também. Quando ele acordava... mexia em tudo. Canetava todo mundo. Canetava todo mundo. Porque ele via foi que quando não tava saí. funcionando, né? Foi quando você foi. Eu fui mas numa o teu dessas. carro tava lá, não tava? Não, eu ia de ônibus, ia de fretado. Então ele não viu o carro. Mandou embora. Não, mas eu não parava o carro lá em cima, não. Eu parava o carro lá embaixo. Eu nunca tive. E outros artistas, você teve acesso? Todo mundo que ia, então? Sim, Celso Portiolli. Você fazia com o Ivo Holanda, né? O Ivo produzia muito pro Ivo, gravava o dia inteiro com ele. Mas eu... O Ivo, o Gibi, a Ruth Ronce, aí o Celso Portiolli. O Celso começou no Topa Tudo, então ele sempre estava lá na sala de produção do Topa Tudo batendo papo. Da minha época, né? Quantos anos foram que você ficou? Eu fiquei pouco tempo lá, não fiquei nem um ano. É que foi... Intenso. Foi intenso. Trabalhava muito. Mas foi muito legal. Eu vi uma pegadinha que fizeram com o Ivo Holanda, você viu? Não. Ele tava num programa, não sei que programa que era, e aí ele tava lá falando e tal, e chegou uma menina, ele tava meio que entrevistando o pessoal, ele começou a entrevistar uma menina, aí a menina, todo mundo acha ele legal tal, mas ele acabou com a minha família, e começou a falar um monte, e o Ivo Holanda ficando cada vez mais nervoso. E aí ele respondendo tal, e tentando escapar tal, e a menina trabalhou muito bem. A menina descendo a lenha nele. Uma coisa é em cena, que ele tá atuando, outra coisa é o mundo real. Né? Então, aí depois
Depois que ele tá muito nervoso, aí começa a dar risada. Aí você foi pego. Feitiço contra o feiticeiro. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar no começo é para dar o peteleco no positivo. Isso é muito importante pra gente, não é, Educar? A gente dá o peteleco. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante, por quê? Porque isso vai gerar mais engajamento no nosso vídeo. Isso. E você já viu como o vídeo está importante até agora, né? O nosso videocast. Então, compartilha com todos os amigos. Compartilha com todo mundo. Compartilha com os amigos. Compartilha com o inimigo, com todo mundo. Tá? Ativar tá as muito notificações, legal, né? Ativa as notificações, lógico. E o sininho, né? Todas as notificações. Tudo isso é muito importante. E eu queria que você falasse sobre como que o pessoal te encontra. O pessoal vai querer te encontrar para fazer para trabalhos, o seu jabá. Estúdio, o seu jabá total. Na produtora, no Instagram, @Casa do Podcast, _produtora. O meu Instagram é @melrtv, de rádio e televisão, melrtv. E eu tenho o meu podcast. Manda ver. Também, que chama Em Transição com a Mel. Aí eu discuto a transição, por exemplo. Aqui vocês estão num processo de transição. De entender, de conhecer, de saber respeitar mais uma pessoa trans. Então, esse projeto de Em Transição com a Mel é uma forma de mostrar o que é uma pessoa que ela passa, né, que ela vive no processo de transição de gênero, mas tudo aquilo também que está dentro do universo trans, as pessoas que convivem. Então, eu gravei um episódio com meu primo, e aí, imagina, para ele, a vida toda me chamando de Serginho, aí do nada, Melissa. Esses dias até ele mandou uma mensagem, ô Mel, não sei o que, Aí eu, nossa, que estranho, ele chama Mel, assim, a gente também, né, tá passando, eu mesma tô passando pelo processo de entender como que as pessoas passam a me chamar. E gravei com alguns amigos os amigos do mestrado, alguns você conhece, o Rodrigo. Sim, Carioca, E tenho gravado com pessoas sobre como tem sido a minha recepção no trabalho. Gravei com a Lili Vargas, que ela é a embaixatriz trans. Então, a Lili tem um projeto lindo de cuidado, de aconselhamento, de receber muitas mulheres trans, principalmente mulheres trans, mas toda a comunidade LGBT, e que muitas vezes são expulsas de casa, que sofrem, não tem onde dormir. Então, ela tem todo um trabalho de acolhimento, tem contato com uma série de casas que recebem essas pessoas, que acolhem essas pessoas. E ela faz esse trabalho de receber, de indicar, de levar. É uma mulher de 74 anos de idade e tem essa bandeira e faz. Né? É lindo ver uma mulher muito bonito mesmo, com 74 anos, uma mulher trans, né? Onde, apesar de todas as críticas e dúvidas sobre as pesquisas, mas numa sociedade quando se diz que mulher trans vive no máximo 35 anos. Então, que a expectativa de vida é de 35 anos. Então, é lindo ver lá atuando e com um trabalho lindo que ajuda tantas pessoas. Muito bacana. E qual que é o nome do podcast mesmo? Em Transição com a Mel. Tá no YouTube ou também no Spotify. Ah, bacana. Eu queria agradecer bastante. Para a gente foi bem esclarecedor. Eu acredito que para o nosso ouvinte também, para o nosso espectador, é bem esclarecedor mesmo. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, contando tudo que aconteceu, né? É só um pouquinho. Tem muito mais coisa. Mas eu acho que dá para ter um panorama, né? Muito bacana. Do que legal. A gente vive. E principalmente que a pessoa que transiciona, ela está transicionando para ser feliz. Sim. Ou para ser mais feliz, ou porque ela está num lugar indesejado, ali naquele gênero anterior. Então, é muito importante que vocês também abram. Eu fico muito feliz e muito agradecida por ter o espaço de conseguir chegar, não eu
como Melissa Pinheiro, eu, Mel, @melrtv, eu, podcast Em Transição com a Mel, mas eu como uma mulher trans, sendo uma pessoa trans, tendo a oportunidade de falar sem julgamentos, sem preconceitos, e não tendo que... e aí? E mulher trans, então, corta ou não corta o pipizinho? Sabe? Umas falas que... Não importa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, obrigada por ter um espaço, acima de tudo, respeitoso. Imagina, você é sempre muito bem-vinda aqui. A gente que agradece. E seria bacana se você voltasse daqui um ano. Só Com chama. certeza. Eu sou meio Sidney Magal, né? Me chama que eu vou. Maravilha. Tá certo, Então, mais uma vez, queria agradecer o Duca Reis. Eu que agradeço. Cláudio Pedro, eu sou o Sidney Piesco, e com isso a gente foi.